Buenas tardes a todos. La Argentina de Agrometeorología y en particular la comisión organizadora del evento RALDA 2020 tiene el placer de presentar a la doctora Denise Fontana, quien nos va a presentar su conferencia sobre sensores remotos aplicados en la modelación de la productividad primaria neta de soja en el sur de Brasil. La doctora Denise Fontana se ha formado en la Universidad de Río Grande do Sul, desde la formación de grado, luego como maestre en fitotecnia y finalmente también su doctorado en esa área, ¿no? En fitotecnia. Es actualmente profesora titular en esa misma universidad y su experiencia es básicamente en agrometeorología y sensores remotos aplicados a señales espectrales, modelización, relaciones entre datos espectrales y flujos de gases. Fue presidente de nuestra sociedad homónoma o hermana, la Sociedad Brasilera de Agrometeorología, en 2 mandatos. Y actualmente representa a América del Sur en la comisión de la OMM de Agrometeorología. Bom, Denise, disponha de seu tempo, por favor. Boa tarde, Andréa. Eu queria agradecer muito, a oportunidade, o convite feito, e poder estar aqui conversando, compartilhando um pouco de experiências, em pesquisa. Esses tempos atuais, muito estranhos, eu acho que a gente, de fato, tem que aproveitar, experiências como essa, de poder interagir, mesmo que seja, assim, à distância. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês e mostrar a apresentação, então, A Andréa já falou do título de sensores remotos na modelagem da produtividade primária líquida, NPP, da soja no sul do Brasil. Eu pensei em organizar a apresentação em que na introdução eu vou falar desses 2 tópicos importantes, que é sensoriamento remoto e a NPP. E depois falar de um estudo de caso, um experimento, compartilhar os principais resultados e considerações finais. Então, vamos começar. Sensoriamento remoto. O que é isso? Acho que temos pessoas com diferentes níveis de intimidade com o tema. Mas, assim, conceitualmente, sensoriamento remoto é a arte, ciência de obter informações sobre um objeto, que a gente costuma chamar de alvo. Mas pode ser também de uma área, um fenômeno, através do quê? De dados adquiridos por um dispositivo, que a gente vai chamar de sensor, que não está em contato direto com o alvo, ou área, ou fenômeno sob investigação. Esse termo, sensoriamento remoto, ele não é novo, mas também não é tão antigo assim. Mas é muito impressionante quando a gente olha na internet, olha algumas animações do tipo dessa que eu estou colocando para vocês, em que começa a passar os anos e a gente vai vendo que vai aumentando cada vez mais e de uma forma muito rápida a curiosidade, que é colocar sensores em órbita para monitorar ou a atmosfera ou a superfície da Terra. Eu acho que no tema específico que nós estamos falando, que é a agricultura, eu gostaria de chamar a atenção para 3, talvez 4 sensores. O Landsat, o MODIS, o Sentinel e o Planet mais seguido. Por quê? Porque são sensores que nos fornecem muita informação da superfície, muitas informações úteis. Para vocês terem uma ideia, se a gente entra na ferramenta do Google Trends e coloca o termo sensoriamento remoto, a gente vai se surpreender com o número de resultados. Eu entrei 190 milhões de resultados. E essa curiosidade pelo tema, ela abrange muitas áreas do conhecimento, Mas eu acho que 2 se destacam, agricultura e meio ambiente. Nós vamos falar de agricultura, então eu acho que a gente pode começar
colocando alguns aspectos bem básicos do sensoriamento remoto da vegetação, começando pelo mais básico de tudo, né? Como é que se obtém imagens ou dados da superfície para construir as imagens? Na sua grande maioria, a fonte de energia é o Sol, mas não precisa ser somente o Sol, né? Existem sensores ativos que emitem energia, mas a maior parte dos estudos, e a minha experiência pessoal, ela é com sensoriamento remoto que a gente chama passivo, que utiliza o Sol como fonte de energia, que vai iluminar ou que vai fornecer energia para a superfície da Terra, os diferentes alvos, esses vão refletir energia ou absorvê-la e depois emitir energia, e parte dessa energia ou refletida ou emitida pela superfície vai ser detectada pelos sensores a bordo de alguma plataforma. É assim que funciona, tão simples, né? Quando o Sol é a fonte de energia, essa energia ela se dá na forma de ondas eletromagnéticas, que eu acho que isso já é de conhecimento geral, né? Ondas eletromagnéticas carregam energia e esse carregamento de energia é muito relacionado com o comprimento de onda. Os comprimentos de onda menores são aqueles que têm mais energia e os comprimentos de onda mais longos, menos energia. Quando a gente pensa no Sol, né, que é essa fonte de energia para grande parte dos estudos de sensoriamento remoto, a gente vai ter energia nos comprimentos de onda assim, ó, do ultravioleta, visível e parte do infravermelho. Eu destaco aqui que o nosso sensor, né, os olhos, nosso sensor humano, ele só enxerga a radiação numa pequena faixa de comprimentos de ondas que o Sol emite, que é o que a gente chama de visível, ou luz, né? Mas é uma pequena faixa, o Sol, ele emite energia numa faixa de onda maior do que isso. Essa energia, então, ultravioleta, visível e infravermelho, ele vai atingir as folhas, os dosséis vegetais, né, e demais alvos. Parte dessa energia que chega é refletida, parte vai ser transmitida e uma parte vai ser absorvida, que é a fração mais importante, né, essa que promove o crescimento das plantas. Se eu somar as componentes refletida, absorvida e transmitida, eu vou ter o fluxo incidente. Como esse fluxo incidente ele é muito variável de um dia para o outro, de uma época do ano para outra, se costuma trabalhar em termos relativos, ou seja, eu divido toda essa equação pelo fluxo incidente, e aí eu passo a ter grandezas relativas, que são as grandezas que nós vamos trabalhar no sensoriamento remoto. Reflectância, absortância e transmitância. Reflectância é o principal componente que se utiliza, né? É aquela energia, a porção da radiação solar incidente que é refletida e que chega lá no sensor remoto. Essa reflectância, ela vai nos revelar algumas coisas importantes da vegetação. Quais são os principais? Pigmentos, arranjo interno das plantas e conteúdo de água. Então, se a gente olhar uma curva de reflectância, né, que também se chama de assinatura espectral da vegetação, em que eu vou ter reflectância pelo comprimento de onda. Todas essas curvas que vocês estão vendo aqui em diferentes cores, elas são relativas à reflectância de diferentes tipos de espécies cultivadas. Se nós olharmos, todas elas têm o mesmo jeito, o mesmo padrão, mas com diferenças importantes também, que é o que nos ajuda a inferir sobre características dessa planta. Mas todas elas, se a gente pega nesses comprimentos de onda aqui iniciais, que são do visível, elas têm uma baixa reflectância. Por quê? Porque tem pigmentos que absorvem essa radiação.
Depois, quando eu entro nessa faixa de comprimento de ondas aqui do infravermelho próximo, vejam que tem um salto, aumenta muito a reflectância, um degrau, né? Isso é o que mais caracteriza vegetação, essa baixa reflectância no visível e essa alta no infravermelho. Por que aumenta? Porque a radiação ela é muito dispersada quando passa pelo interior das folhas, das células, né? E essa porção, ela nos revela um tanto desse arranjo interno, que nos ajuda muito a separar culturas, estado da vegetação. E se a gente for para comprimentos de onda um pouco maiores, que é o infravermelho médio, a gente vai revelar alguns comprimentos de onda sobre o conteúdo de água da folha. Tá? Então, assim, é isso que a gente enxerga, né? Se nós tivéssemos um sensor que medisse em todos os comprimentos de onda dessa radiação refletida pelas plantas. Em geral, a gente não tem, né, muitos dados dessas curvas espectrais. Mas como é que a gente pode utilizar essas informações de toda essa curva para acompanhar o padrão de evolução da vegetação ao longo do tempo? Em geral, a gente reduz o número de informações e trabalha com uma ferramenta muito legal, que são os índices de vegetação. Por que se usa? Basicamente por esses 4 itens, né? Os índices de vegetação são sensíveis às mudanças da vegetação. Eles normalizam alguns efeitos externos, né? Como, por exemplo, ângulo solar, imagens coletadas em diferentes horários, em diferentes épocas do ano. Ele normaliza efeitos internos. O que tem embaixo, no fundo da vegetação, né? Qual é o tipo de solo, se tem vegetação senescente. E, principalmente, né, os índices de vegetação, eles são altamente correlacionáveis com algum aspecto biofísico, né? Por exemplo, índice de área foliar, biomassa. Eles são tão importantes, esses índices de vegetação, que se a gente olhar na literatura, são dezenas, talvez centenas de índices propostos. Eu vou destacar um aqui, que é o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Ele usa só aquelas 2 faixas, né? O vermelho, em que a vegetação absorve, tem baixa reflectância, e o infravermelho, em que o arranjo interno faz com que as plantas reflitam muita vegetação. Esse índice ele é muito utilizado e a gente encontra muitos usos do NDVI para inferir sobre dinâmica da vegetação, por exemplo, no globo inteiro. Né? Então, se vocês olharem aqui, a gente, quanto mais verde, maior é o índice de vegetação, maior é a quantidade de biomassa verde que está refletindo radiação, e a gente consegue olhar ao longo do tempo essa dinâmica. Isso no globo, né? Mas eu posso fazer um zoom e enxergar uma lavoura e monitorar o desenvolvimento dessa lavoura ao longo do ciclo. E a magnitude desse NDVI ao longo do ciclo, ela vai nos contar a história do desenvolvimento. Então, é um índice muito, muito usado, tá? Muito importante. E quais são as informações geradas pelo NDVI que podem ser úteis para a agricultura e produção de alimentos no mundo? Quando faz essa pergunta, são inúmeras as possibilidades. Eu trouxe para vocês aqui uma delas, que eu acho muito legal, que é estimar ou ajudar a estimar a produtividade líquida. O que é essa produtividade líquida? Eu coloquei aqui embaixo, ó, NPP. O que é? Ela é a produtividade bruta, que seria aquela produção de compostos orgânicos a partir do processo fotossintético, menos o consumo, né? Que se dá pela respiração das plantas. Nesse termo, produtividade primária bruta, um aspecto super importante é que a gente precisa de radiação solar, né? Aquela mesma radiação que iluminava lá as plantas e que a gente refletia
e detectava reflexão no sensor remoto, é a mesma que vai promover o crescimento das plantas, né? Então, lembram? A mesma. Então, nós temos espectro solar emitindo radiação, só que o que tem de diferente no caso da vegetação, no contexto da fotossíntese? A planta não vai usar todos os comprimentos de onda de forma indiscriminada. Ela, majoritariamente, ela vai usar os comprimentos de onda do violeta e azul e do vermelho. Isso é tão importante que se passou a chamar essa faixa de 400 a 700 nanômetros de radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, é aquela porção da radiação solar incidente que ela é usada no processo fotossintético e que vai ser, portanto, usada, né, para definir a magnitude da produtividade primária bruta. Importante ainda lembrar que não é toda a radiação que é utilizada, né? Existe uma série de perdas no processo. Por exemplo, a gente tem perdas na interação de grande magnitude, e cerca de 51,3% da radiação que incide, ela não está nesses comprimentos de onda que são fotossinteticamente ativos. Então, ela não interessa, isso é perda. Também tem perdas na conversão, né? Bom, tem diferentes mecanismos de planta, C3, C4, tem toda uma questão ambiental muito importante envolvida nisso, mas se diz que, em média, de 4,6% a 6% da radiação solar incidente, ela vai ser convertida em biomassa, né? Ou seja, existem um assunto super importante para a gente trabalhar, é na eficiência fotossintética. E essa eficiência, eu poderia dizer que ela depende muito da eficiência com que a planta intercepta essa radiação, a eficiência com que ela absorve a radiação e a eficiência como ela usa, como ela converte em biomassa. O conhecimento dessas eficiências vai nos ajudar a definir práticas de manejo mais eficientes, mais sustentáveis, e que, portanto, a gente precisa pensar em indicadores da perda de NPP para nos ajudar em toda essa discussão. Eu vou trazer para vocês aqui um desses indicadores, que é a apropriação humana da NPP. O que é esse RAMP? É a proporção da produção anual de biomassa vegetal apropriada ou perdida em função das atividades humanas. E ela pode ser utilizada como uma medida da intensidade do uso da terra. Então, esse gráfico que foi proposto aqui por Abel e colaboradores em 2014, eu acho que ele é super ilustrativo, né? Se a gente tem um determinado ambiente natural, em ausência de distúrbios humanos, se tem uma NPP potencial, ou seja, uma potencialidade do ambiente em acumular carbono. Se eu troco essa vegetação natural por uma vegetação cultivada, uma real qualquer, eu vou ter agora a NPP da vegetação, em que essa NPP dessa vegetação que está substituindo a vegetação natural, ela vai ser dada pela soma de uma NPP que permanece no ecossistema pós a colheita, né? Raízes, restos vegetais, né? Mais a NPP colhida, né? Eu plantei um cultivo, eu colho grãos, né? Tanto a usada como não usada, né? As perdas aqui pós-colheita estão nessa parte não usada. Então, essa aqui passa a ser a NPP do novo sistema, esse cultivado pelo homem, né? Bom, essa porção superior aqui, ó, que é a NPP LUC, seria o resultado das mudanças do uso da terra, perda na NPP, resultado de, por exemplo, substituir uma floresta por áreas agrícolas. O que é esse RAMP, a apropriação humana? Ela é a soma, né,
da NPP colhida, aproveitada ou não, mais aquela relacionada às mudanças de uso da terra. Então, esse é o indicador que a gente pode usar para medir o quanto essa mudança no uso está perdendo em relação ao potencial do ambiente, ou não. Né? Bom, então eu tentei mostrar para vocês, né, aspecto relacionado, então, aos conceitos de sensoriamento remoto e NPP. E vamos juntar essas duas coisas agora, modelando a NPP, mas usando sensores remotos para isso. Por que se faz esse tipo de coisa? Porque tem vantagens, né? Tem vantagens importantes, porque se pode simular e melhorar as estimativas de NPP ao se introduzir dados coletados por sensores remotos aliados a dados de clima, né, que podem ou não prover de sensores remotos. Ele vai nos ajudar também a estudar a dinâmica da produtividade da vegetação e vai nos ajudar muito a entender as respostas às mudanças climáticas e atividades antrópicas. Então, é um tema muito atual, que muito se encontra trabalhos na literatura. Vamos tentar modelar as componentes para chegar naquele indicador de perda, né? O primeiro delas é a potencial do ambiente, né? Esses modelos, eles são basicamente modelos baseados em clima. Então, tem diversos modelos. Eu trouxe para vocês aqui um modelo que foi de Thornway, em que ele utilizou conceitos anteriores, mas que propôs alguma mudança no cálculo da evapotranspiração potencial. Essa aqui é a equação geral, uma equação com coeficientes empíricos, né? Em que nós temos uma incógnita aqui, esse V, que é a evapotranspiração média anual. E essa evapotranspiração média anual, na proposta, é calculada através dessa equação em que nós temos duas incógnitas, um R e um L. O R é a precipitação pluvial total anual e o L é a média anual da temperatura do ar. Né? Então, essa equação aqui, que usa só temperatura, calcula evapotranspiração e, junto com a precipitação, me traz o dimensionamento da evapotranspiração média anual. Tá? Então, potencial do ambiente considera basicamente a disponibilidade climática para a produção de carbono. A evapotranspiração real, ou seja, aquela da cultura que se está introduzindo, ela pode ser modelada de diferentes formas, existem algumas propostas para isso. Né? A proposta que eu trouxe para compartilhar com vocês, ela se baseia na eficiência de uso da luz ou da radiação, né? Conforme o conceito de Monteith. O modelo em si é o modelo proposto por modelo CASA, conhecido como CASA, proposto por Potter et al. Em 1993. Ele tem uma equação genérica, né, em que a NPP ela depende do quê? Da PAR, que é a radiação fotossinteticamente ativa incidente, né? Depende da FPAR, que seria a fração da PAR que a planta foi capaz de absorver. E aqui, olhem só, para calcular essa fração, eu posso utilizar equações, e essa foi a proposta, né, em que usa o NDVI, aquele dado de índice de vegetação obtido por imagens de satélite. E a essa, né, então, tem a energia incidente, parte dela a planta é capaz de absorver, e aí tem o terceiro termo, né, que é o quê? A eficiência com que ela usa essa radiação, né, muito conhecida como LUI, né, eficiência de uso da luz. Essa eficiência de uso da luz, pela proposta, né, do modelo CASA, ela vai ser calculada, né, de forma a nos fornecer o carbono fixado em biomassa por unidade de PAR absorvida. Como é que é a proposta? É partir de uma eficiência máxima e penalizar essa eficiência máxima
em função da temperatura, de elementos de estresse térmicos e da disponibilidade de umidade. Essa aqui é a proposta do modelo casa, né? Nós, nos trabalhos que a gente propôs uma pequena mudança, né? Uma pequena adaptação, em que ao invés de usar esse modelo WI aqui para calcular a disponibilidade de umidade, a gente substituiu isso por um índice de umidade da superfície, que é o TVDI. O que é esse índice? Ele é bem interessante, tá? Ele é obtido completamente por imagens de satélite, né? E ele é obtido a partir da relação dos dados de NDVI, aquele índice que nos expressa, né, o verdor da vegetação, e dados de temperatura da superfície. Se eu pegar uma imagem de satélite de NDVI e de temperatura da superfície, plotar todos os pontos nesse espaço aqui bidimensional, eu vou ter a formação de aproximadamente um triângulo, em que eu tenho, né, quando o índice de vegetação é pequeno, eu tenho solo exposto. Quando o índice de vegetação é mais alto, eu tenho a cobertura total, e nos valores intermediários eu tenho a cobertura parcial da vegetação. Agora, tanto faz se é solo exposto, cobertura parcial ou total, eu vou ter variação térmica, e essa variação térmica vai me expressar a umidade dessa superfície, né? Por quê? Porque a água sempre regula, quer seja a evaporação aqui no solo exposto ou a transpiração das plantas, né? Numa condição de cobertura total, quanto mais frio for a superfície, é porque mais a planta está evapotranspirando. Quanto mais quente tiver esse pixel, a planta fechou o estômago e elevou a sua temperatura. Então, os pontos do TVDI, quando próximos de zero, eles estão indicando uma boa condição hídrica. Tem toda uma equação para se calcular esse índice, mas ele é totalmente obtido a partir de imagens de satélite. Então, ele pode contribuir bastante, né, na obtenção desses dados e na espacialização, representação espacial dos dados lá de NPP, que é o que eu quero modelar. Bom, feita essa introdução, então, geral, assim, de aspectos mais teóricos, vamos entrar nos estudos de caso que eu quero compartilhar com vocês, pensando em 3 objetivos, tá? Primeiro, quantificar os componentes desse balanço de par numa lavoura específica, que é a soja, e também as eficiências de absorção e de uso da radiação. Tá? Então, criar dados, gerar dados na superfície. Depois, vamos avaliar o quanto o NDVI ele mostra acurácia como um estimador da eficiência de absorção. Para quê? Para calcular NPP. E o último, vamos calcular, então, NPP, né? Vamos testar e validar metodologias para quantificar e para mapear a NPP e aquela RAMP, que era, né, a apropriação humana, aquele indicador. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Bom, é um experimento, né? Um experimento que foi feito no Rio Grande do Sul, nesse município aqui que se chama Carazinho. Essa região do estado do Rio Grande do Sul, segundo o Köppen, é um clima CFA, subtropical chuvoso, não temos estação seca, mas temos muita variabilidade interanual das condições hídricas. Essa aqui é a nossa área experimental, uma foto dela. No centro da área experimental, nós instalamos uma série de equipamentos para obtermos os dados de referência, né? As verdades terrestres, né? O experimento ele foi conduzido em 3 safras, 2015, 16, 16, 17, 17, 18, no formato on-farm, ou seja, foi uma parceria da Embrapa Trigo com um produtor rural e se utilizou numa lavoura comercial de 27,4 hectares
foi o nosso monitoramento. Nós medimos dados meteorológicos, micrometeorológicos, espectrais e biofísicos nessas 3 safras nessa lavoura. Meteorológicos, quais foram nossas fontes de dados? Foi uma estação do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e também dados da série de reanálise Era Interim. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Usamos dados de chuva, temperatura e umidade, velocidade do vento e radiação solar. Com esses dados das 2 fontes, tanto INMET como Era, calculamos evapotranspiração e balanço hídrico. Dados micrometeorológicos, quais foram? Nós tínhamos uma torre no centro da lavoura experimental, em que se mediu os mesmos elementos. Também nós tínhamos, se vocês conseguem enxergar aqui, sensores de par, barras montadas, né, de silício amorfo, que detectavam a energia, a radiação fotossinteticamente ativa incidente, transmitida e refletida pelo dossel. A partir dessas 3 componentes de par, se calculou a par absorvida pelo dossel, e a partir da razão entre a absorvida e a incidente, se calculou a fração de par absorvida pela cultura, que também é conhecida como eficiência de absorção. Medimos também dados espectrais, que foram basicamente o NDVI. Medimos o NDVI na superfície, através de sensores que mediam a radiação incidente e a radiação refletida pelo dossel, nos comprimentos de onda do vermelho e do infravermelho. E com isso era possível calcular o índice de vegetação por diferença normalizada. Esse mesmo NDVI a gente obteve a partir de dados do sensor OLE a bordo do Landsat e do sensor MODES a bordo da plataforma Terra. São 2 plataformas complementares, mas com características bastante diferentes. O Landsat ele tem uma resolução espacial de 30 metros, mas ele passa a cada 16 dias. Já o MODES, um pixel grande, de 250 metros, mas ele passa a cada 1 a 2 dias. Na latitude do Rio Grande do Sul, ele passa todos os dias, né? Ou seja, a gente pode calcular o NDVI em escalas para representar fenômenos em escalas de tempo e de espaço. Em termos de dados biofísicos, a gente coletava semanalmente a biomassa, calculamos biomassa seca total e área foliar específica. Ao final do ciclo, rendimento de grãos, todos os componentes do rendimento. Usando esses dados biofísicos, mais aqueles dados coletados quanto ao balanço de radiação fotossinteticamente ativa, se calculou a eficiência do uso da radiação, né? O quanto a planta converte radiação absorvida em carbono armazenado. Vamos lá? Vamos ver os principais resultados. Primeiro, como é que foram as 3 safras? Aqui eu trago, já digo para vocês, foram diferentes, para sorte dos pesquisadores, né? Aqui eu trago um gráfico que a gente tem o balanço hídrico calculado e mais 2 curvas que são as curvas dos índices de vegetação, tá? Mas fiquem atentos a essas áreas azuis e vermelhas que representam excesso hídrico e déficit hídrico. De forma bem geral, como é que foram as safras? A primeira delas, 15 e 16, a gente teve um déficit hídrico bem prolongado, coincidindo com o período do florescimento, o que é um dos momentos críticos da cultura falta de água. Na última safra, 17 e 18, a gente teve um grande excesso hídrico ao longo de todo o ciclo, especialmente aqui no início do desenvolvimento das culturas. E a safra 16 e 17, ela teve pequenos déficits hídricos e de pequena duração. Tá? Então, foram distintos.
Se a gente olhar agora o crescimento dessas plantas em resposta a essa condição meteorológica diferente, a gente pode ver aqui no gráfico de cima para índice de área foliar e aqui embaixo para matéria seca total. O que a gente pode observar? Cada uma dessas curvas aqui é um dos anos e as cores estão associadas às fases do ciclo da cultura: vegetativo, florescimento, formação de grãos e senescência. O que salta aos olhos, né? Que teve uma safra que foi bem diferente das demais. Qual foi essa safra? Aquela primeira lá, ó, 2015-16, em que o fator que limitou o desenvolvimento do índice de área foliar e do acúmulo de matéria seca foi a restrição hídrica, aquela que foi grande e coincidiu com o período de florescimento. Tá? Então, de forma bem ampla, foi essa condição em que as plantas foram submetidas nas 3 safras. Então, vamos lá agora, nós temos 3 objetivos. Primeiro, vamos dar uma olhada como é que foi o balanço de par e as eficiências de absorção e de conversão. Nesse gráfico, a gente tem aqui as componentes, né? O preto é a radiação solar incidente, depois nós temos uma porção dessa radiação incidente, que é a par incidente, refletida e transmitida pelo dossel. A gente pode ver nas 3 safras que houve variação de magnitude nessas componentes, mas em média a gente teve que a par incidente, ela representou cerca de 46% da radiação solar global, ou seja, né, de tudo que incidiu, 46% incidiu como radiação fotossinteticamente ativa. 33% foi a par refletida e cerca de 8% foi a par transmitida pelo dossel, com variações entre as safras. Como é que foi a eficiência de absorção? Aqui nesse gráfico a gente tem, ó, no eixo dos Y, eficiência de absorção, e no X, índice de área foliar. Então, a relação obtida foi a esperada. Existe um aumento exponencial na eficiência de absorção à medida que cresce o IAF. Ok? Se sabe, né? O que se obteve aqui? Uma quantificação dessas coisas em 3 safras em condições hídricas distintas, e ao aplicar testes estatísticos, nós verificamos que a safra em vermelho e azul não diferiram estatisticamente, mas a safra 16-17 foi a mais eficiente em absorver par. E a eficiência máxima foi obtida aqui quando o índice de área foliar estava próximo de 4,5. Lembram qual foi a safra 16-17? Foi aquela em que se teve pequenos déficits hídricos de curta duração. Tá? E em termos de eficiência de uso da par, né? Conversão da par absorvida em matéria seca total. Agora não diferiu. Né? As 3 safras foram estatisticamente similares. Né? Mas a gente vê que, apesar de não ser diferente, houve uma variação de 1,78 até 2,02. O que são esses números? Megajoules de radiação fotossinteticamente absorvida por grama de matéria seca produzida. Tá? Então, não houve diferença porque os genótipos utilizados nos 3 anos, eles são do mesmo ciclo. Agora, se não houve diferença no ciclo completo, quando se analisou a eficiência de uso da par ao longo de fases do ciclo, né, vegetativo, florescimento, enchimento de grãos e senescência, a gente viu nas 3 safras, esses gráficos aqui é para 2015, 16, 16, 17 e 17, 18. O que eu vou salientar aqui para vocês? Somente o fato de que as maiores eficiências se deram
no vegetativo e especialmente no florescimento. Bom, desse primeiro objetivo, o que a gente pode tirar como aprendizados? A máxima eficiência de absorção da PAR, ela se dá concomitantemente com o máximo de índice de área foliar, que no caso da soja é índice de área foliar acima de 4,5, e que isso coincidiu com o período de florescimento, que é bem importante, né? Apesar dessa eficiência de uso da radiação não diferir entre safras, a gente obteve diferenças entre as fases fenológicas. E a maior eficiência ela aconteceu nas fases vegetativas e florescimento, né, que são períodos bem importantes para a definição da produção de grãos. Vejam, nesse primeiro levantamento de dados, se construiu uma base de dados bastante interessante como referência, né, para se ajustar, testar metodologias, né, usando sensores remotos. Nessa primeira etapa, então, se gerou essa base. Os conhecimentos não posso dizer que são exatamente novos, mas eles ratificam e atualizam vários desses parâmetros que são fundamentais para a modelagem. E aí entramos no segundo. No segundo, a gente começa a tentar introduzir, então, os dados remotos. Então, vamos usar o NDVI para estimar a eficiência de absorção, né? E para depois usar na modelagem de NPP. O que a gente fez? Escolhemos o NDVI do sensor MOLDS. Tá? Por quê? Porque esse sensor MOLDS eu tenho imagem todos os dias. Eu não vou trabalhar todos os dias, eu vou trabalhar aqui com um produto composto, né? Um produto em que a cada 16 dias eu obtenho imagens livres de nuvens, através de todo um processamento lá que se faz para isso. Pensamos em dois enfoques bastante simples. O primeiro deles, o ajuste de uma regressão linear. Então, o NDVI é a incógnita da equação, né? Eu tenho um A e um B e estimo a eficiência de absorção. No segundo enfoque, a eficiência de absorção vai ser calculada usando o NDVI do MOLDS, estimando o IAF. Então, eu primeiro modelo o IAF e depois eu entro nessa equação tão conhecida já da agrometeorologia, em que a gente usa aqui o coeficiente de extinção da radiação para, né, obter esse parâmetro. Então, vamos lá, né, que foram nossos resultados. Olhem só. Aqui eu repito, né, a evolução do IAF ao longo das 3 safras, só que agora eu estou expressando aqui em termos de tempo térmico, soma térmica, né? Mas aquilo que a gente já sabe, né? 2015 e 16, que é essa linha mais abaixo, foi aquela que teve uma restrição hídrica que gerou uma restrição de crescimento e acúmulo de biomassa. Essa curva de baixo aqui, agora é o NDVI, né? Um dado obtido lá pelo sensor MOLDS, né? Para as 3 safras. O que eu vou destacar aqui para vocês? Olhem só. Aquela safra 2015-16, em que eu tive essa restrição no acúmulo de biomassa, eu vejo que no NDVI, logo depois desse IAF máximo aqui, que coincidiu com o florescimento, que foi quando teve a restrição hídrica, ele rapidamente declinou. Isso aqui é um indicador de problema, né? Porque o NDVI é um indicador de biomassa verde, então ele está nos expressando esse problema de crescimento. Por outro lado, vejam aquela safra 17, 18, em que eu tinha uma ótima condição hídrica, né? Excessos, nem posso dizer ótimo, excessos hídricos ao longo de todo o ciclo. Vejam que ela foi diferente das demais, né? O NDVI está nos mostrando que ela teve um retardo aqui, um crescimento inicial mais lento. Por quê? Porque aquelas chuvas duradouras no início do desenvolvimento podem ter reduzido, né, via nebulosidade, uma menor radiação solar, então um crescimento mais lento.
mas garantiu, uma permanência desse índice de vegetação que me expressa o verdor da vegetação por mais tempo. Né? Ou seja, lá no Rio Grande do Sul, como semelhante a boa parte do território argentino, a água é o fator crítico. Então, se chove bem, as plantas se desenvolvem bem. Quando eu relaciono agora o NDVI com o IAF, eu obtenho uma relação exponencial, mas com coeficientes de determinação bastante altos. Né? Os dois eles têm um padrão bastante similares, né? Eles contam esse desenvolvimento, né? O NDVI conta o desenvolvimento da biomassa verde, que é o IAF. Né? Por isso a relação é muito boa. É uma relação exponencial, né? Só que tem um problema, né? Se a gente olhar nessa região aqui em que o índice de área foliar é bastante alto, eu tenho índices de área foliar que vão de 3 até 8. Ou seja, ele não é um bom estimador nas condições de alto índice de vegetação. Isso já é muito conhecido, é falado na literatura como saturação do índice, ou seja, chega um ponto que ele não mais responde às variações de biomassa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro, né? É um dos limitantes do uso do NDVI. Muito bem, no momento que eu tenho uma relação entre NDVI e IAF, eu posso aplicar naquele segundo modelo, recordam, para calcular a eficiência de absorção. Ou posso usar o NDVI direto naquele primeiro modelo, que é o método 1, as curvas verdes, em que é uma equação de regressão linear, simplesmente, para estimar a eficiência de absorção. Então, método 1, regressão linear em verde, método 2, a equação considera o NDVI como estimador do IAF, né? E a curva em cinza aqui é os dados de campo, a referência, o dado medido. Né? O que a gente observou? Bom, as curvas, elas têm semelhanças, mas têm diferenças também, né? E a análise estatística nos mostrou que o enfoque 1, ou seja, a relação linear simples, ela gerou dados mais próximos dos dados medidos a campo, mas é uma relação empírica, né? Bom, no momento que eu tenho a eficiência de absorção, então, modelada, eu posso entrar no modelo de NPP e calcular, então, agora, para cada uma das safras, para cada método de estimativa da eficiência de absorção, a NPP acumulada. Foi isso que a gente fez, né? Existem diferenças entre os métodos, existem diferença entre as safras, que é o que se espera, né? Bom, o que a gente aprendeu nesse segundo objetivo? A gente aprendeu que o NDVI, obtido do MOULDS, ele mostrou coerência com os dados medidos a campo, e sim, a gente pode pensar em substituir ou então usar o NDVI como um estimador do IAF e também da eficiência de absorção. Qual é a grande vantagem do uso dos dados NDVI do MOULD para estimar a NPP das lavouras de soja? É a possibilidade da gente remotamente obter esse dado e ir fazer um acompanhamento sistemático. Então ficamos felizes, né? Alcançamos o nosso objetivo. E aí fomos para o terceiro, né? Qual é o terceiro? Bom, já que o NDVI é capaz de estimar, e nós temos bons dados de referência na superfície, vamos testar e vamos validar metodologias para mapear a NPP e o índice RAMP, a apropriação humana, né? Usando esses sensores remotos. Nesse último objetivo, a gente trabalhou com uma base de dados razoável, né? Calculamos primeiro a NPP potencial e depois a NPP real. A NPP potencial, a gente usou duas fontes,
fontes de dados, né? Dados meteorológicos medidos na superfície e dados provenientes daquela base de reanálise meteorológica. Também testamos duas formas de obter a evapotranspiração real para entrar no modelo proposto de cálculo da evapotranspiração da NPP potencial, que foi o método aquele de Thornway original, e fizemos um balanço hídrico também, e obtivemos a evapotranspiração real através de um balanço hídrico. O modelo utilizado para NPP potencial foi um modelo Thornway, e aí com essas várias combinações entre fonte de dados e forma de obter a evapotranspiração real, obtivemos várias NPPs que nós fizemos uma comparação estatística depois. Isso para NPP potencial. Para NPP real, nós usamos o modelo CASA. E para esse modelo, a gente usou o campo, né, com dados de matéria seca e de rendimento de grãos que nos permitiram obter a NPP medida, mas também usamos dados de campo para absorvida e NDVI junto com dados ERA para obter uma NPP de campo ou uma NPP em que a par foi estimada a partir do NDVI. Também comparamos os resultados. E aí, na medida que a gente tinha a NPP potencial e a NPP real, nós calculamos a apropriação humana dessa NPP. Vamos ver os resultados? Olha só. Primeiro do ambiente, né? A NPP potencial me dá uma ideia de potencialidade do ambiente. Então, a gente tem aqui, para 10 safras, porque a gente quis calcular por um período que não ficasse muito marcado por alguma condição meteorológica, ambiental importante. Então, nós calculamos 10 anos seguidos. No eixo do Y, a gente tem NPP potencial. Então, vejam só, as bolinhas aqui, é NPP potencial usando o modelo original de Thornway, mas mudando a base de dados. Dados de estação e dados do ERA. Vejam que as curvas são parecidas, né? São próximas. Nos triângulos aqui, a gente tem agora o cálculo da NPP potencial, só que agora, em vez de usar o método de Thornway, usando o balanço hídrico e variando a fonte de dados. Também ficaram bem próximas. Né? O que a gente aprendeu, então? Verificamos que não houve diferença entre as fontes de dados, ou seja, isso é bem importante, né? Essa base de dados ERA, de reanálise, ela é um conjunto muito interessante de dados para se utilizar. Ela mostra a acurácia com os dados de superfície e mais do que isso, né? Ela é uma base em formato de uma matriz de dados, né? Então, é uma imagem em que eu tenho dados em diferentes resoluções. A que a gente usou foi a cada 12 quilômetros eu tenho uma informação e não tem falhas no tempo nem no espaço. Então, é um dado muito interessante para ser utilizado. Mas o que a gente viu, então, não tem diferença de dados, ERA é bom de utilizar. Agora, houve diferença entre os métodos de se obter evapotranspiração. Quando se utilizou o balanço hídrico, se teve, em média, 7,5% dados menores do que obtido pelo método original de Thornway, que considerava chuva e temperatura. Né? Ou seja, quando eu faço um balanço hídrico e calculo a evapotranspiração potencial por Penman-Monteith, eu tenho todos os elementos os principais elementos que definem demanda evaporativa da atmosfera. Então, eu qualifico o meu dado. Outra coisa importante é que a gente verifica que existe uma variabilidade na potencialidade do ambiente. Em algum momento, por exemplo, 2012, o ambiente revelava um potencial bem inferior a outros anos. Então, olhamos, né, como é que foi nesses 10 anos a temperatura média e a precipitação, e, bom, o óbvio, né, que a gente conhece das nossas regiões. O que limitou o potencial do ambiente foi uma redução no fornecimento de água, precipitação pluvial.
Essa é a curva central, né, do trabalho, em que a gente está obtendo agora a NPP real, através do modelo CASA, né? Essa curva mais escura é a observada, aquela medida a campo. O verde bem claro é a modelada pelo modelo CASA, mas usando dados de APAR medida, medidos a campo, e esses triângulos aqui é o modelo CASA, mas usando a APAR, a fração da radiação solar, a radiação fotossinteticamente ativa absorvida pela cultura, estimada através do NDVI. Tá? O que a gente vê nessas curvas? Que o modelo CASA, que são essas duas curvas aqui de baixo, eles conseguem simular bem a dinâmica temporal da lavoura, né? Mas ele está subestimando em cerca de 20% a NPP real, aquela medida a campo. Mas, se a gente olhar aqui embaixo, ó, a NPP do campo foi da ordem de 510 gramas de carbono por metro quadrado. As estimadas foi 435 e 372, menores, mas a correlação entre os dados observados no campo e os estimados pelo modelo CASA foi muito alta, né? Ou seja, o modelo parece ser bastante bom. Esse modelo nos permitiu mapear, isso aqui é a lavoura, né? Isso é uma imagem Landsat, os pixels aqui de 30 metros cada um, mas nos permitiu, né, mapear a variabilidade da NPP dentro da lavoura, né? Aqui eu usei o TVDI, aquele índice obtido por sensoriamento remoto, para introduzir as restrições hídricas dentro do modelo CASA. Tá? Me permite também eu olhar essas mudanças no tempo, né, em novembro, em janeiro, em fevereiro, em março, né, como é que foi essa variabilidade no tempo e no espaço, que são coisas bem interessantes, né. Nesse cálculo, eu disse para vocês, a gente estava usando imagens Landsat. As imagens Landsat, elas passam a cada 16 dias, mas quando tem nuvens, a gente não consegue obter imagem. Então, nessa safra, que foi a safra 17-18, eu só consegui 4 imagens úteis durante todo o ciclo da soja. Né? Esse é um problema, mas é o que se tem para trabalhar. Um aspecto que cada vez está mais difundido é trabalhar não só com um único sensor, mas com múltiplos sensores, né? Para quê? Para a gente aumentar o detalhamento temporal, né? Então, usar o NDVI vindo de diferentes sensores para ter um recobrimento no tempo melhor, porque, por exemplo, a gente conseguiu ali só 4 datas. Eu trago aqui para vocês, né? Então, nessa safra 17-18, o NDVI obtido lá por aqueles dados de campo, sensor instalado, que eu tinha medidas a cada 15 minutos de NDVI durante todo o ciclo, né? Que é essa curvinha aqui, com mais dados, né? O Landsat, o Sentinel e o MODES. Então, a gente vê que eles contam essa história, né, do desenvolvimento da planta, mas tem diferenças importantes, tanto aqui no início como no final. Então, assim, só fica, né, o alerta de que, sim, é interessante usar múltiplos sensores, só que na medida em que se faz esse uso, a gente precisa lançar mão de ajustes, né? Não dá para usar diretamente, porque o NDVI de cada um desses sensores, eles têm diferenças de largura de banda usadas, né, para cada uma da equação. Por fim, né, a gente também conseguiu, usando agora o MODES, extrapolar para toda a mesorregião noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui está a nossa lavoura, nós mapeamos, então, em toda essa região norte daqui do Rio Grande do Sul,
áreas cultivadas com soja e aplicamos a função modelo casa. E aí se obtém, então, a NPP ao longo, né, de mês em mês aqui nós estamos apresentando. Tá? E a sua variabilidade, então, no tempo e no espaço. Bom, à medida que a gente conseguiu, então, calcular a NPP potencial e a real, é possível calcular aquele indicador, que é a última coisa que eu tenho para mostrar para vocês, né? Então, o que eu saliento aqui, ó? Nós temos a evapotranspiração potencial, então o potencial do ambiente, calculado, né, lá pelo aquele método proposto ajustado por Thorndike, mas usando a evapotranspiração como saída do balanço hídrico e o dado meteorológico sendo aquele dado meteorológico gerado pelos dados de reanálise. Geramos a NPP real, né, essa aqui para cálculo do RAMP, nós fizemos para tudo, mas eu trouxe para você só a dos dados reais de campo, né? O que a gente obteve? Que essa componente aqui, ó, que é a NPP associada às mudanças de cobertura, ou seja, a introdução da lavoura, ela representou 29% da NPP potencial. O que isso quer dizer? Nesse cálculo, nós utilizamos somente um cultivo anual, ou seja, só a soja. Ou seja, nesse caso, com um cultivo, cerca de 1/3 da produção primária potencial, ela foi apropriada pelas atividades humanas. Né? Isso indica que existe um potencial da vegetação que ainda pode ser explorado nessa área. Como? Introduzindo outros cultivos ou então aumentando a produtividade. Por exemplo, né, cereais de inverno em sucessão, que é muito utilizado, né? Bom, ele de fato aumenta a NPP real, tornando as perdas menores. Mas é interessante, né? Não é tanto dado, o número 29%, mas é o que ele pode nos revelar nesses estudos, né? Enfim, o que eu gostaria de rever com vocês, então, simplesmente isso, assim, ó. Essas 1, 2, 3, 4, 5, né? Produtividade primária líquida é um parâmetro bem importante para avaliar a situação de diversos ecossistemas agrícolas, né? Através da NP potencial é possível avaliar o padrão de produtividade anual e as variações causadas pelas condições meteorológicas nas diferentes regiões, né? Já com o modelo CASA, é possível estimar a NPP real, representando adequadamente a variação temporal no incremento de carbono das plantas de soja. Com o uso de dados meteorológicos de reanálise, ele de fato é uma alternativa para compor esse modelo e ele facilita muito, né, o rodar os modelos, né, pela consistência desses dados. E a quantificação da apropriação humana da NPP indica os fatores causados pelas atividades humanas na produtividade potencial do ambiente. Há a possibilidade de separar, né, o que é efeito causado pelas diferentes atividades, por exemplo, o que foi mudança de uso e o que foi colheita de biomassa. E assim a gente pode adotar, né, pensar em técnicas que minimizem os impactos da perda. Bom, da minha parte, muito obrigada, tá, pela oportunidade de falar e de compartilhar com vocês tudo isso. Quero deixar, obviamente, um agradecimento, né, à equipe de trabalho, quem participa, o Dr. Geneida Almago, da equipe da Embrapa Trigo, que é fundamental em todo esse trabalho, e alguns alunos da URGS, né, do PPG Fitotecnia e Sensoriamento Remoto, que trabalharam junto com a gente nesse trabalho. Eu gostaria agora de descompartilhar, né, a tela e me coloco à disposição para perguntas, questionamentos, comentários, críticas, né? Tá certo, Tereza. Muito obrigada pela sua palestra. Então,
pessoal. Vamos ver si hay algunas preguntas, ¿sí? No estoy encontrando todavía en el chat, pero por favor, los que van presentando las preguntas, le vamos pasando a Denise. Muy completa, Tem Denise. muita coisa, passei do tempo, André. Sí. A gente se empolga, né, e vai falando. Eu gosto de falar também, por isso sei. Mas mandei aí pelos tras bastidores. Ficamos excedidas. Talvez tenha falado também muita coisa e muito rápido, eu não sei se o pessoal entende bem português, né? Fue claro, hablar despacio cuando uno habla para otra gente que habla en otro idioma ayuda a que no precise traducción y demás. A ver. Siguen esta pregunta aquí. Bueno, Denise, algunos han preguntado por la traducción de su palestra y vamos a hacer, ahí cuando disponibilizamos para los asistentes, vamos a dejar a traducción no español para ellos, ¿sí? Tá certo. Vamos ver o que tem aí de... Aqui está a Adriana Confaloni. Sim, ela está perguntando sobre o hábito de crescimento. Sim, no Brasil, a soja utilizada no Rio Grande do Sul é similar ao que vocês usam na Argentina. O hábito indeterminado, sim. Perfeito. É que nem eu tentei colocar, né? Eu acho que esse experimento ele foi bem interessante no sentido de gerar muitos dados que são referência, né, para a gente, porque eles, que nem eu disse, eles não são novos, né? Mas eles nos permitiram ter dados bons de superfície para a gente ir atrás de ajustes de modelos, né? Porque eu acho que esse é o nosso desafio atual, né? Cada vez mais conseguir extrapolar, mapear as variações espaciais dessas coisas todas, né? No caso é NPP, mas de outros parâmetros também, né? Essa é a contribuição que o sensoriamento remoto pode dar, né? Sempre vai ter perda de confiabilidade, os modelos, eles sempre têm muitas incertezas, né? Mas eles contribuem, né? Contribuem de uma forma bem substancial. Sim, Denise, eu vou fazer uma pergunta. Você falou que, enquanto às eficiências, elas eram diferentes nas fases fenológicas, né? Aí você atribui a fenologia mesmo ou a relação no momento que a fenologia acompanha o tempo? Porque se a fenologia se desplaza, não? En el tiempo, fican otras condiciones ambientales. Entonces, ¿es propio da fenología o es porque porque mudou a radiação ou a disponibilidade da água? É uma pergunta bem interessante, né? Essa que tu coloca, né? Sim, né? As condições ambientais, elas acabam modificando a fenologia das plantas, né? Que vão responder no seu crescimento e desenvolvimento, né, a essas condições, né? Então, eu fico pensativa da tua pergunta. Ajuda, nem sempre resolve ou responde a tudo, mas ajuda a representar uma forma relativa, a potencialidade relativa ao ambiente, algum índice relativo da potencialidade ambiental, não? Sim. Sim. Justamente para isso, não? Eu estava pensando. Temos algumas outras perguntas, né? Vamos ver. Está Marisa Cogliatti, fala sobre as diferenças nas estimativas do NDVI com sensores. Fala que o MODIS sobreestima
o valor de NDVI? Marisa, assim, ó, esse gráfico que eu mostrei na apresentação, ele deve ser olhado com cuidado, né? Porque o NDVI obtido pelos diferentes sensores, ele é obtido, né, aplicando alguns processamentos e características diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu pego o moldes, ele é um produto, né? Um produto de máximo valor ao longo de 16 dias. Que ele é diferente do NDVI do Landsat, que é num dia específico, né? O Landsat é 30 metros, o moldes é 250 metros. As bandas do Landsat e do moldes, ambas estão no visível e no infravermelho, mas em comprimentos de ondas um pouco diferentes, né? E o mesmo eu posso dizer do Sentinel, né? O que a gente vê? A gente vê que a ideia da concepção do índice é que ele seria invariável a essas condições, mas ele varia com essas condições, né? Agora, tu está perguntando se ele sobreestima, eu olharia com um pouquinho mais de cuidado. Ele difere, tá? Ele difere, mas a gente tem que olhar com mais calma, assim, né? Para extrapolar aquela linha de um ano para vários anos, né? E ver que, de fato, há uma sobreestimativa, né? Tem que estudar, mas tem que ajustar. É isso que eu quis deixar claro. Uhum. E temos aqui o Leandro, que está perguntando se tem pensado analisar o índice de colheita. Sim, sim, quando a gente calcula lá a apropriação humana, tu tens que corrigir, né, para o índice de colheita, tu tem que se dar conta que tu está colhendo somente a parte aérea da matéria seca produzida, tu tem que considerar também a umidade do grão colhido, né, tudo isso são coisas que tem que ser considerado. Esse assunto, ele é bastante complexo, né, eu mostrei de uma forma muito superficial aqui, mas como um motivador, né, para a gente se dá conta de que existem vários instrumentos, e eu acho que a apropriação, esse índice de apropriação humana, ele é bem legal, agora tem que estudar bastante mesmo, né? Porque ele é um índice que tem que ser bem calculado, porque senão ele vai dar indicadores que não vão ser indicadores coerentes com aquilo que de fato se observa. Tá certo. Y María Isabel Gassman pregunta sobre si a pesar de la diferencia de resolución, las respuestas siguen siendo similares, ¿no? Entre los sensores obtenidos o que resultaron en imágenes Landsat y Sentinel. Isso aí, é um pouco isso que a gente vinha falando. O NDVI, ele, de diferentes sensores, eles vão apontar para a mesma coisa, tá? Se a gente quiser usar esses sensores para fins de monitoramento, por exemplo, né? Se usa muito seguidamente NDVI na forma de perfil, né? Um perfil temporal. Como é que ele varia ao longo do tempo? E eles são ótimos. Eu trabalhei muitos anos aqui em parceria com a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, modelando rendimento. E a gente usava esses perfis para indicar anomalias de crescimento em diferentes regiões. Legal, ele é ótimo para isso. Tanto faz se é Landsat, se é MODES, se é Sentinel, todos eles vão indicar esse padrão ao longo do tempo, eles vão contar a história do desenvolvimento da cultura. Agora, quando tu quer usar o valor numérico numa função de modelagem, de simulação, de modelos mesmo, né? Aí a gente tem que ter um pouco mais de critério, né? Tu não pode usar indiscriminadamente o NDVI, ajustar a função com o NDVI do MODES e usar depois o NDVI do Landsat para obter o resultado, né? Tu tem que ter um pouquinho mais de critério. Sí, o ensamble dessas escalas não é tão fácil assim, não? Justamente. Mas tudo depende, eu sou uma entusiasta, né, desse assunto, eu acho que é maravilhoso, assim, eu acho que o potencial de fazer coisas é bárbaro, assim, a gente tem muita coisa que pode fazer mesmo, só que a gente tem que ter claros limites,
né? Tem que ter claro que tem falhas, que tem incertezas, né? Mas seguramente eles nos dão um potencial gigante, né? E à medida que as técnicas de sensoriamento remoto, elas foram evoluindo, o número de sensores disponível, a possibilidade de processar agora tudo em nuvem, né? Estão todas as bases já livres, prontas para se trabalhar, não precisa mais de máquina com grande volume de processamento, não precisa de software para processar, né? Ou seja, tem coisas assim que a gente pensava um tempo atrás que era impossível de fazer e que atualmente a gente pode, né? Então, eu acho que é ilimitado assim, as coisas que a gente pode fazer, mas a gente não pode tirar o pé do chão, né? É muito legal, mas com critério, com critério. Tá certo. Muito obrigada, então. Bom, se não temos mais perguntas, agradecemos a Denise, sua apresentação. Desculpa, tá, André, se eu passei aí do tempo, né? Não, mas eu quero dizer que foi um prazer grande ter. Porque temos partes que são sincrônicas e assincrônicas, então não é tão problemático nesta situação. Muito obrigada em nome da Ralda, sim? Obrigada a vocês, boa reunião para todos, aproveitem, né? Porque eu acho que, especialmente nesse momento tão estranho, né, que a gente está vivendo, a gente tem que aproveitar muito, né, essas oportunidades de interação e tudo mais. Então, boa reunião para todos. Eu acho que fica aí a apresentação, meu contato, se alguém quiser depois trocar mais experiências, estamos aí. Temos espaço. Obrigada a nós. Aí você pode passar para a sala logo, você tem a inscrição, bom, estão parabenizando aqui, Meli, Marisa, Ángel, Marisa, mas a conversa pode continuar, Denise, não? Você pode depois entrar pela sala e falar individualmente com uma pessoa, marcar uma reunião pessoal e demais. Aí a gente se vê daqui a pouco, Tá ok. Obrigada.